Querida turminha do terceiro ano, tudo bom, meus amores? Espero que sim. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, se dando aí para que a gente possa retornar, né, ao nosso sistema presencial. Mas enquanto isso não acontece, meus amores, nós estamos aqui todos os dias nas nossas videoaulas, tá certo? Nas nossas videoaulas, nas nossas orientações pelo Google Meet. O importante é que não podemos desanimar. Nós temos que seguir em frente, de forças, né? Ajuda para Deus, para que nós possamos batalhar mais e mais, a cada dia vencer. Tá certo, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que continue se esforçando, tá certo? Eu tenho certeza que tudo aquilo que você está fazendo para que continue aí na sua jornada pelo conhecimento, ela não vai ser em vão. Então, hoje, queridos, nós vamos para a nossa disciplina de português. E hoje nós estudaremos o emprego do tio. Esse assunto se encontra lá no seu livro, na página 103. Então, vamos lá. Mãe, de Sérgio Caparelli. Este poema, ele encontra-se lá no seu livro, na página 103. Vamos lá? De patins, de bicicleta, de carro, moto, avião, nas asas da borboleta e nos olhos do gavião, de barco, de velocípede, a cavalo, num trovão, nas cores do arco-íris, no rugido de um leão, na graça de um golfinho e no germinado grão. Teu nome eu trago, mãe, na palma da minha mão. Então, pessoal, vocês podem observar que durante esse nosso pequeno poema aí que nós lemos, vocês podem observar que nós tínhamos aí, certo? Um sinal colocado entre as vogais, que é o tio. O tio é aquele sinal que se coloca sobre as vogais A e O para lhe dar um som nasal. Exemplo, corações, leão. Lá no texto, vamos verificar lá no nosso poema. Aqui nós podemos observar que nós temos a palavra avião, gavião. Observe que essas duas palavras eu tenho o tio, que é colocado sobre essas vogais, no caso aqui a vogal A, para indicar um som nasal, que é aquele som que sai pelo nariz, né? Aqui nós também temos as palavras trovão, leão. Vamos observar o próximo. Nós temos as palavras grão, mãe, mão. Todas essas três palavras, observem que elas têm o tio acima da vogal A. Então, quando eu tenho esse tio, esse sinal que é colocado acima dessas vogais, eu possuo aí o som nasal, que é aquele som que sai pelo nariz. Observem aqui algumas palavras com tio. E nesse momento, a tia Alessandra gostaria que você lesse juntamente com a tia Alessandra, principalmente colocando lá
a sonorização correta. Então, vamos ler todos juntos, tá? Bem forte aí do outro lado da telinha. Nós temos as palavras pães, mão, campeões, maçã, romã, calções, capitães, tubarão, cães, aviões, amanhã, irmã, sabão, pimentão, mães, botões, alemães, fogões, hortelã e coração. Observe que essas palavras, elas possuem o tio e por isso possuem o som nasal. Agora, queridos, vamos para as nossas atividades no livro, da página 104 e também da página 105. Vamos lá? Na primeira questão, siga as setas e descubra as palavras. Você só deverá ter o cuidado de seguir as setas para que você possa escrever as palavras corretamente. Na segunda questão, você irá completar as frases com as palavras corretas dos parênteses. Observe aí que sempre nos parênteses há duas palavras, mas você só deverá escrever a palavra correta, a palavra que complete corretamente cada frase. As palavras aí, gente, elas estão escritas corretamente. Agora, elas devem atender ao significado da frase. Por isso que você vai observar para escrever corretamente a palavra que se encaixa em cada uma destas frases da segunda questão. Observando aí que temos algumas palavras que estão no plural e no singular, e aí você vai tendo a atenção de fazer corretamente. Lá na página 105, a terceira questão diz assim: encontre no caça-palavras o nome das figuras. Depois, escreva cada um no espaço correspondente. No caso, você tem 7 figuras. Das 7 figuras, você vai procurar o nome delas no diagrama, vai circular e depois vai escrever o nome destas figuras, cada uma aí no retângulo ao lado. Já na quarta, você vai escolher 2 palavras encontradas acima e formar frase com elas. Dessas figuras que tem aí na terceira questão, você escolhe o nome de 2 figuras para formar algumas frases com essas 2 palavras que você escolheu. Amores, em relação a nosso conteúdo de português sobre a utilização do tio, nós encerramos por aqui. Porém, nós vamos dar continuidade a um outro assunto aqui e nós falaremos sobre a
produção de texto. Nós vamos aproveitar esse momento e também vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o relatório de observação lá da página 20. Lembram que relatório de observação é uma análise de tudo que foi observado em determinado espaço ou em certa situação, feita com a finalidade de desenvolver um estudo, uma pesquisa. Lembra que a professora da língua portuguesa, lá do terceiro ano, ela combinou com a professora de arte do quinto ano para que eles pudessem assistir uma aula de artes lá do quinto ano. Então, cada um desses alunos deveria escrever um relatório de observação para incrementar o seu trabalho como o meu professor me avalia. Então, um dos alunos lá que fez essa observação da aula de artes escreveu da seguinte forma. Olha só o que foi que ele disse. A professora dividiu a turma de 25 alunos em 5 grupos e entregou-lhes alguns materiais para realizarem as atividades em sala de aula. Massa de modelar, tinta de várias cores, lápis de cor, caneta, glitter, esponja, argila, tecido, cola, papel crepom, cartolina, pincéis e muitas revistas velhas. Depois, escreveu na lousa algumas sugestões de tema e pediu a cada grupo que fizesse uma obra de arte que estivesse relacionada com o tema escolhido. Foi interessante que cada grupo fez uma pintura, uma escultura com argila, enfim, várias coisas diferentes. Durante a produção, os grupos foram observando as obras uns dos outros e imitando um pouco o que faziam. Mesmo assim, nenhuma arte ficou igual à outra. Eu percebi que a professora deixou os alunos fazerem tudo livremente e sem interferências. No momento de apresentarem ao grande grupo que fizeram e explicarem o que pensaram e como foram inspirados, surgiram muitas ideias interessantes. No final da atividade, a avaliação não foi feita pela beleza ou coisas desse tipo, e sim pela participação da atividade. Então, esse foi um dos relatórios que os alunos descreveu. Observe que ele fez com a riqueza de detalhe tudo aquilo que ele estava observando. E como você pode observar aí no nosso texto que fala sobre o que é relatório de observação, realmente você tem que analisar tudo o que está sendo observado nesse espaço, o que está sendo realizado nessa situação. Você tem que observar o que cada um está realizando, como é a forma que está sendo realizado esse trabalho. Então, esse foi um dos relatórios dos alunos, que eles realmente teve a atenção de observar cada detalhe que estava acontecendo ali na sala do quinto ano, na aula de artes. Agora, vamos, meus amores, para a nossa atividade no livro. Vamos observar que a atividade será no livro
na página 22. Observe o seguinte, na quinta questão. Observe as cenas e escreva o que aconteceu em cada momento. Então, de acordo com o relatório de observação que nós citamos para vocês aqui e que está lá no seu livro, na página 20, você deverá escrever conforme cada uma das imagens. Agora sim, a tia Alessandra vai observar se você está atento aí a essas observações, se você realmente está ali, ó, prestando atenção o que está acontecendo em cada uma dessas imagens. Tia Alessandra, é para eu colocar do jeito que eu achar que as minhas frases, não, meu amor. Você deverá escrever de acordo com o relatório de observação lá da página 20. Você irá procurar lá na página 20, durante aquele relatório de observação, o que simboliza cada uma dessas imagens e escrever de acordo com o que está lá na página 20, tá certo? De acordo com o que está na página 20, você deve utilizar as mesmas palavras que o aluno descreveu e citar aqui na quinta questão. Na sexta questão, já diz o seguinte: vamos treinar a escrita de um relatório de observação? Separe um final de semana, olha só, você deverá separar um final de semana para observar como cada membro da sua família realiza as atividades domésticas e escreva o seu relatório resumidamente abaixo. Vocês sabem, gente, que as atividades domésticas são aquelas lavar a louça, varrer a casa, encher as garrafas, arrumar os quartos, arrumar as camas. Então, você deve observar aí como cada membro da sua família, ele ajuda nas atividades domésticas. Lá, o papai, o que o papai realiza em relação às atividades domésticas? A mamãe, ou a vovó, ou a titia, aí você vai escrever um relatório resumido, tá? Até porque nós temos aí 4 linhas. Então, para cada um dos membros da sua família, você descreve qual é a atividade doméstica que esse membro da sua família ele realiza. Não esqueçam de especificar, tá certo? Esse membro da família, por exemplo, o papai, a mamãe, vovó, tio. Aí você escreve qual é a atividade doméstica, tá, gente? A atividade doméstica que esse membro da sua família está realizando, ok? Amores, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos aqui em relação à disciplina de português, falamos sobre a correta utilização do tio e na aula de produção de texto concluímos o nosso assunto sobre o relatório de observação. Espero que vocês estejam sempre atentos, sempre ligadinhos aí nas nossas videoaulas. Não esqueçam também de participar no nosso grupo lá no Google Meet. Tá certo, tia Alessandra? Todos os dias está lá no nosso horário, esperando vocês, para que a gente possa ter um entrosamento, uma interação bem melhor, que lá a gente vai tirando as dúvidas, né, com cada um de vocês, tá certo, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo grande da tia Alessandra e até logo mais. Tchau, meus amores.